Vamos lá, parte 2 da história da minha vida. E nisso já faziam 3 anos e meio que eu estava no DPA e eu já tinha feito várias outras novelas antes do DPA, né? Então essas novelas me ajudaram muito, obviamente, financeiramente também e na minha carreira, é claro. E nisso eu já tinha certeza de que eu queria continuar sendo atriz por um bom tempo. Depois da novela Teia, eu fiz a novela Alto Astral, que foi a novela que me deu a maior visibilidade. De Alto Astral, eu entrei direto em Etamundo Bom. De Etamundo Bom, eu entrei direto em Apocalipse, que já foi na Record. Aí, de Apocalipse, eu fiz Super Chefinhos da Ana Maria Braga. Aí, eu fiz Dancinha dos Famosos no Faustão. Eu fiz Dancing Brasil, na Record, com a Xuxa. Calma. E fiz o filme Os Farofeiros. Aí, eu entrei no DPA. Eu entrei no DPA em 2019. Aí tá, 2022, eu decidi sair do DPA. Eu decidi que já era hora de fazer outros trabalhos, de continuar a levar minha carreira pra frente, que eu não queria ficar tanto tempo no mesmo projeto. Sentei com o Gloob, conversei com eles e falei, olha, gente, eu acho que é hora da Flor se despedir do Prédio Azul. Eu já fiz, acho que eu fiz 6 temporadas. Fiz a 14ª, a 21ª, se eu não me engano. Então eu fiz bastante temporadas de DPA. Eu falei, olha, a Flor já participou de bastante temporadas. Eu tô há muito tempo gravando e eu acho que tá na hora de eu explorar outros horizontes e começar a fazer outros trabalhos também, que eu já tô crescendo. E acho que é hora de me despedir. O Gloob aceitou, assim, totalmente, aceitaram do fundo do coração. Escreveram uma história linda de despedida da Flor. E eu terminei de gravar essa temporada que eu tava gravando e me despedi do DPA. Só que aí, na hora que eu aceitei o risco de sair do DPA, eu também aceitei... Nossa, minha voz falhou. Eu também tomei um risco muito grande na minha vida, né? Porque não era mais uma renda fixa que eu tinha. A minha mãe não tava trabalhando. E aí, a gente ia ficar à base 100% do Uber da minha mãe. Minha mãe trabalhando com Uber, isso em 2022, tá, gente? Nisso, eu continuei gravando vídeo pra internet. Até que, graças a Deus, em janeiro de 2023, eu passei pra novela Vai na Fé. Então, Vai na Fé foi mais uma novela da Globo que eu fiz. O cachê foi um pouco mais alto. Então, toda novela que você... Quando você tá fazendo a mesma... Toda vez que você vai fazer um trabalho na mesma emissora, eles têm que aumentar. Do seu último cachê, tem que aumentar um pouco. Então, foi um cachê um pouco maior que o DPA. Isso foi muito bom. Eu voltei a aparecer pra Globo. Eu lembrei os produtores da Globo que eu existo. O que é muito importante pra um ator. É muito legal você voltar ao lugar que você trabalhava antes pra lembrar os produtores de como você tá, de como é o seu trabalho, aos produtores novos, aos diretores novos. O que funcionou, porque eu fiz Vai na Fé, que foi uma novela dirigida pela Rosane Svartman, que é uma diretora excelente da Globo. Autora e diretora, mas no caso de Vai na Fé, ela era autora. E em um belo dia de gravação de Vai na Fé, a Rosane Svartman foi visitar o set. E conheceu a mim, pessoalmente, e aos outros atores também. E eu gostei muito dela, claro que eu fui muito simpática com ela, como eu seria com todo mundo. E tive um tempinho pra conversar com ela e gostei muito dela. Nisso, acabou Vai na Fé. Eu ainda tava gravando vídeo pra internet e nisso eu comecei a conseguir fechar algumas publicidades pra internet, que era o que tava me ajudando muito financeiramente. Nessa época, minha mãe já não estava mais precisando trabalhar na Uber, a gente já estava conseguindo guardar um pouco do meu dinheiro e usar o resto pra pagar as despesas. E nessa época também meu pai começou a pagar pensão, então isso também ajudou muito. Isso foi em 2023. E aí meu pai se mudou pros Estados Unidos. Enfim, mas nessa época eu tava numa época muito boa, tanto financeira quanto na minha vida pessoal, porque eu tava com a saúde mental muito boa, eu tinha feito muitas amizades novas, que é o Afonso, a Júlia, toda essa galera, meus amigos, que eu ando até hoje. E foi uma época que, tipo assim, eu comecei a conhecer essas pessoas. E aí, eu consegui juntar dinheiro de 2021... Eu comecei a juntar dinheiro pro meu aniversário de 15 anos, que eu queria fazer festa. Até 2023, a gente conseguiu juntar uma quantiazinha boa que dava pra fazer uma viagem pra mim e pra minha mãe. Na verdade, desde 2020, minha mãe tava juntando. Todo mês ela juntava um pouco. Até chegar em 2023, a gente vê que ia dar pra fazer a minha viagem dos sonhos ou minha festa dos sonhos. E eu escolhi viagem. Então eu e minha mãe, a gente conseguiu parceria com várias marcas, o que ajudou muito a não gastar tanto. E eu fiz a minha viagem dos sonhos pra Orlando. Voltei pro primeiro lugar que eu viajei fora do Brasil, né? Realizei o sonho de voltar pra Orlando e realizei meu principal sonho, que era ir pra Los Angeles. Conheci vários amigos meus internacionais que eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer pessoalmente, amigos lá de fora, que também são atores lá fora. Então isso pra mim foi muito importante, porque eu nunca tinha realmente entendido que, tipo, aquilo era possível, sabe? Eu conviver com aquelas pessoas e eu, tipo, conhecer aqueles amigos.
Então tudo isso foi muito importante pra mim, foi a realização de um sonho. Então fiz 15 anos, fui pra Orlando, fui pra Los Angeles, realizei meus sonhos. E nisso eu tava ganhando muitos seguidores na internet e tava conseguindo fazer um bom dinheiro na internet também. Tava começando... Bom dinheiro não, gente, mentira. Tava conseguindo fazer, tipo assim, 700 reais por mês. Era tipo isso. Mas ajudava, querendo ou não. Enfim. E aí, em setembro de 2023, eu recebi o convite da Rosane Schwartzman pra fazer o filme Câncer com Ascendente em Virgem. Que foi o filme que eu fiz, que no caso estreou recentemente, mas a gente gravou em outubro, novembro e dezembro de 2023. E nessa mesma época eu tava produzindo bastante conteúdo com a internet, então eu comecei a ganhar cada vez mais com a internet. Comecei a fechar publicidades, que é o que dá dinheiro pro influenciador. Comecei a conhecer mais pessoas da internet. E o filme foi muito bom pra minha imagem. Também óbvio que com o cachê do filme, eu e minha mãe conseguimos nos manter por muito tempo e ainda guardar um pouco do dinheiro pra viagem que eu fiz recentemente em janeiro. E eu tava conseguindo ganhar bastante dinheiro na internet, consegui juntar esse dinheiro e manter. Isso durante 2024 todo. E agora, 2025, foi a estreia do meu filme. No momento, eu trabalho com a internet, eu ganho dinheiro com a internet. Bem mais do que eu ganhava em 2022, com certeza. E eu e minha mãe estamos numa condição muito estável. E graças a Deus, graças ao meu trabalho e graças ao trabalho da minha mãe também, que trabalha como minha assessora. A minha mãe que arruma todos os meus trabalhos, publicidade, minha mãe que controla todo o meu dinheiro. Mas antes que vocês comecem a falar besteira, a minha mãe, todo mês, no final do mês, senta comigo e me mostra tudo que eu ganhei, tudo que tem de conta, tudo que vai dar pra guardar, tudo que não vai dar pra guardar, onde ela vai guardar cada coisa. Então a minha mãe me mostra tudo e eu participo de tudo isso e sempre participei, tipo, desde, sei lá, meus 8 anos. Então eu sei exatamente pra onde meu dinheiro vai, como ele funciona, como ele é administrado, eu sei de tudo. E eu não me limito de absolutamente nada. No caso, minha mãe não me limita de absolutamente nada. Eu tenho meu cartão comigo e, assim, ela não me impede de comprar absolutamente nada que eu queira. Mas eu sou uma pessoa muito consciente com o meu dinheiro, até porque é o meu dinheiro. E até porque eu sei a condição que eu tenho. Eu sei que eu não posso sair comprando coisa de grife, por exemplo, porque não é assim que funciona, pelo menos pra mim. Mas a minha mãe não me impede de sair com os meus amigos, de ir pra festas, de comer o que eu quero, comprar as roupas que eu quero. Graças a Deus a gente tá numa condição de que eu posso fazer todas as coisas que eu quiser, assim. Claro que não dá pra ficar esbanjando dinheiro, mas graças ao meu trabalho e o da minha mãe, a gente consegue viver uma vida muito boa atualmente. Enfim, gente, é isso. Agora, trabalhando com a internet, eu estou tentando guardar o meu dinheiro, porque eu tenho o sonho de comprar o meu apartamento na Zona Sul, num futuro muito próximo, caso eu consiga guardar esse dinheiro. É meu maior sonho de consumo há anos. E eu também tenho o sonho de fazer faculdade nos Estados Unidos. Então, assim, mesmo tendo uma bolsa de estudos, caso eu consiga, eu também vou precisar arcar com moradia, né? Então, moradia, custos de vida, tudo isso em dólar. Então, é complicado. Principalmente na Califórnia, que é um dos lugares mais caros dos Estados Unidos. Enfim, gente, é isso. Só queria compartilhar um pouco com vocês a minha história da minha vida, pra vocês verem um pouco como funciona, pra vocês verem que não é tudo mil maravilhas, não é tudo mil rosas. Minha vida não é um moranguinho. Eu trabalho bastante. E eu queria muito ter mais oportunidade de trabalho como atriz, mas infelizmente é um trabalho muito instável. É uma coisa que você nunca sabe quando você tá trabalhando, você nunca sabe quando você vai estar ganhando dinheiro. Você nunca sabe qual vai ser a próxima vez que você vai trabalhar. Então é muito complicado, é uma coisa muito instável. Você fica com medo o tempo todo sendo artista. Você nunca sabe se você vai estar bem ou não financeiramente. Mas vale muito a pena o risco. Sou completamente apaixonada pela minha profissão. Não trocaria por nada. Mas enquanto eu não arrumo nenhum trabalho, eu continuo trabalhando com a internet, continuo trabalhando com publicidade, criação de conteúdo, que é uma coisa que dá muito dinheiro, sim, e ajuda muito. Muito, 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 muito. E é um trabalho fácil, né, gente? Convenhamos, é um trabalho muito mais simples do que o de 90% da população brasileira. Eu acho hipocrisia eu chegar aqui da minha casa pra vocês e falar: ai, gente, é muito difícil, é muito cansativo, cara. Eu sentar aqui no ar-condicionado e gravar uma publi de 10 segundos, entendeu? E ganhar o que uma pessoa trabalha 5 meses pra ganhar. Tipo, isso não existe. Então, assim, é um trabalho que é um privilégio eu poder trabalhar com isso. Realmente é um privilégio que eu sei que pouquíssimas pessoas têm essa oportunidade de trabalhar com algo tão legal e tão valorizado quanto a internet. Então, vou continuar trabalhando pra continuar seguindo com meus planos pro meu futuro, seguindo com as minhas metas pro meu futuro. E é isso, espero que vocês tenham gostado de ouvir minha história. Beijo!